Fala pessoal, tudo bom? Bom, eu sei que, desculpa, vocês estão bem cansados, né, de ouvir minha voz, mas se liga, esse é o último vídeo. Então agora eu vou falar, por último, sobre os exemplos de discriminação racial. Eu havia falado alguns exemplos no vídeo passado, né, mas vou poder repetir, né, para que vocês possam entender, né, mais essas situações. Eu falei muito da questão do futebol, né, e aqui muitos jovens aí devem gostar muito de futebol. E você vê que a maioria dos muitos jogadores são negros, né? Você pega hoje, por exemplo, você tem o Vinícius Júnior, né? Você tem o Mbappé, né? Você tem o Rodrigo, você tem vários outros jogadores negros, né? Jogadores talentosos. Mas dificilmente você vê técnicos negros. Tanto que quem gosta, jovens gostam do Campeonato Brasileiro, por exemplo, só tem um técnico negro na Série A, que é do Internacional, Roger Machado. Só um. Por quê? Porque muitas vezes os negros, não se colocam os negros na posição de chefia, na posição de direção. Muitas vezes é só na questão do trabalho. Muitas vezes isso acontece, por exemplo, também em escolas. Muitas vezes, muitos diretores são brancos. Às vezes, até muitos professores são brancos. Porque justamente há essas ações para que o negro não tenha o acesso à educação de qualidade, não tenha acesso à saúde, é negado os direitos. Por exemplo, se você é jovem, sabe que muitas vezes quando aparece a polícia, um outro exemplo de discriminação, que a polícia era muito mais fácil ela parar uma pessoa negra do que uma pessoa branca. Porque ainda há essa coisa, aí justamente também vem desse preconceito de que muitas vezes o negro, ele é bandido. E aí a ação, o policial para os negros. Tanto que a gente vê que no Brasil, 75% dos assassinatos são de pessoas negras. Ou seja, no Brasil, uma pessoa negra tem 3 vezes mais chance de ser assassinada do que uma pessoa branca. No mercado de trabalho, as pessoas negras, elas recebem menos do que as pessoas brancas, mesmo exercendo a mesma função. E não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes a forma de tratamento, não só pela questão da classe social, não, mas pela própria também cor da pele. Quando é uma pessoa branca, rica, se trata de uma maneira. Quando é uma pessoa preta, e às vezes da periferia, muitas vezes, se trata de outra maneira. Muitas vezes as cidades, os centros das cidades, a maioria das pessoas dos centros das cidades são brancas. E a maioria das pessoas da periferia são pessoas pretas. E às vezes o tratamento da sociedade era diferente. Por quê? Porque enquanto nos centros das cidades você tem estradas boas, você tem bons postos de saúde, você tem boas escolas, nas periferias às vezes não tem um saneamento básico de qualidade. Às vezes não tem-se uma boa escola. Às vezes o posto de saúde está abandonado. E também, ou seja, o Estado, como as suas políticas, acaba fazendo isso também de forma discriminatória, negligenciando e negando os direitos do povo preto. Mas também isso se refere aos povos indígenas. A partir do momento também que os povos indígenas, eles têm os seus direitos negados. Eles têm negado o seu direito à terra, o direito à cidadania, ao direito também de preservar os seus costumes. Então, esses são exemplos claros de discriminação racial. Essa, como eu tinha falado antes, a discriminação pode ser feita tanto como pessoa, tanto como um grupo, como um todo. Isso também pega a questão de salários, isso também pega
pega várias outras questões a discriminação. E para terminar, eu gostaria de falar também um pouco sobre segregação. O que é a segregação? É você separar determinados grupos de outros. Ou seja, uma separação. Por exemplo, isso aconteceu na África com o apartheid. Ou seja, você tinha lugares só para pessoas brancas e lugares só para pessoas negras. Logicamente que as pessoas negras tinham os piores serviços. As coisas eram os piores, as terras eram os piores, né? A estrutura era pior, a água era pior, os sistemas de educação eram piores. Ou seja, o Estado separava, mas o que era pior era para os negros. O próprio Estados Unidos também teve as leis Jim Crow. As leis Jim Crow, que durou ali mais ou menos de 1877 até 1965, com os direitos civis. Então, havia também lugares só para brancos e lugares só para negros. Então, veja, havia essas questões de separação. Ou seja, uma sociedade segregada. O apartheid, né, em inglês, na verdade, significa segregação. Então também é um pensamento que gostaria de fazer para vocês. Embora havia falado dessas questões discriminatórias, dos tratamentos que o Estado dá das pessoas brancas para as pessoas pretas, gostaria que vocês pensassem um pouco. Será que as periferias não podem ser um exemplo de segregação? Gostaria que vocês pensassem sobre isso. Então, pessoal, muito obrigado, né, pela atenção de vocês. Espero, né, tenha aprendido todos esses conceitos. É claro que também eu não sei tudo, não sou dono da verdade, eu também estou aprendendo também, porque a vida, a sociedade, ela vai fazendo com que a gente aprenda, e a importância da gente lutar pelos nossos direitos, lutar por uma sociedade melhor. Então, por isso, é justamente essa diferença. O preconceito, a discriminação racial e também, né, falar um pouco também sobre a segregação. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, a importância de sempre estudar esses conceitos. Muito obrigado à professora Sandra, né, pelo convite de poder falar com vocês. Muito obrigado à escola estadual Luiz Martins. Precisar de qualquer coisa, nós estamos à disposição. Eu espero um dia estar presente aí com vocês. Devido a algumas outras situações, eu infelizmente não posso estar presente com vocês, mas esperamos poder estar um dia. Eu quero bater um papo com vocês. Então vamos embora, juventude. Vamos sempre pensar, vamos sempre trabalhar, vamos sempre lutar, né? E vocês têm uma excelente professora, que é a Sandra, né, que é uma professora dedicada, né, e que sempre quer o melhor de vocês. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Muito obrigado pelo carinho, e vamos que a luta não pode parar. É isso aí, galera. Valeu e até mais. E aí, como diz um movimento de um amigo meu, axé para todos.